Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor do período remoto e de todos os outros períodos. Bem-vindos ao canal do GAT. Caso você não seja inscrito, inscreva-se, tá esperando o quê? Tem um botão de se inscrever em algum lugar, eu não sei aonde, mas tá aí o botão. Você se inscrevendo, você saberá de todos os vídeos, em primeira mão, todos os vídeos postados pelo canal do GAT. Certo? Também deixa aquele like no vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer, sempre é bom dar uma força e valorizar a ciência brasileira. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre comprovação científica. Vamos falar sobre uma coisa que não existe, mas todo mundo acha que existe, que é a comprovação científica. Então, se você acha que a ciência comprova alguma coisa, eu quero mudar a sua ideia. Isto é mentira. A ciência não comprova nada. Certo? Essa dúvida surgiu a partir deste shampoo. Não só a partir daqui, que está escrito aqui. Eficácia comprovada. Certo? Eu espero que vocês não se enganem com isso. Que não existe shampoo com eficácia comprovada. Isso ali é uma mentira de marketing que o shampoo está usando para vender para os trouxas. Ops! O que acontece? A ciência não trabalha com comprovações, a ciência trabalha com evidências científicas. Tá? Tudo que a ciência vai mostrar é evidências que podem mudar, podem ir para um lado, podem ir para o outro. Uma hora uma evidência pode se mostrar frágil e aquela evidência não ser verdade, mas a ciência está trabalhando com evidências, a ciência tem humildade de trabalhar com evidências. Ciência não é religião, tá? A religião trabalha com dogmas que são irrefutáveis, então aquele dogma não pode ser refutado. Eu não posso ir numa missa e falar e questionar o padre, padre, tudo que está dizendo está errado. Isso é uma falta de educação, tá? Mas não é só uma falta de educação, isso fere o que é a religião. A religião ela é feita de dogmas que são inquestionáveis, que não é o objetivo da religião questionar. A ciência é exatamente o contrário. A ciência, o objetivo dela é questionar tudo. A ciência tem que estar sempre questionando. Sempre aquilo que é uma verdade, sempre tem que ser posta à prova, sempre tem que fazer um experimento tentando demonstrar que aquilo está errado. Toda a verdade da ciência é assim. E se eu fizer muitos experimentos tentando demonstrar que aquilo está errado, e meus experimentos falharem, então eu tenho uma evidência bastante robusta na ciência, mas mesmo assim eu não vou chamar de comprovação, vou chamar aquilo de evidência sempre, porque pode ser que algum estudo com outro método derrube aquela evidência. Então a gente vai estar sempre imaginando isso. Eu tô trazendo esse vídeo porque eu tô vendo muitas notícias na imprensa falando sobre a questão dessa comprovação científica. Muitos jornalistas falando que comprovação, que esse medicamento foi comprovado, esse outro não foi, a vacina foi comprovada, essa outra não foi, e eles estão usando o termo errado. Então a gente vai dizer que foram encontradas boas evidências. Esse é o termo correto, porque podem surgir novos estudos, principalmente numa área recente, que é essa pesquisa de Covid, podem surgir novos estudos que derrubem aquela evidência. O grande problema da imprensa é que jornalista foi feito para pensar sobre política. Assim, o jornalista, o estudo dele é sobre política. Os grandes jornalistas sempre estão noticiando política, economia, são as áreas que eles estão acostumados a fazer reportagens. Eles nunca fizeram reportagens sobre ciência. Assim. As reportagens que eles fazem sobre ciência são reportagens muito rasas. Do tipo, foi encontrado um fóssil de 10 mil anos atrás no interior do Ceará. Mas e se aquele fóssil não for 10 mil anos atrás, for de 15 mil anos atrás, tem um cientista fazendo esse debate. Mas a ciência não vai noticiar esse debate, só vai dar essa notícia. Foi noticiado um peixe que tem um olho numa antena lá a 10 mil metros de profundidade do mar. Se encontrou aquele peixe. Então o jornalismo científico ele é assim, ele só noticia curiosidades, assim, coisas curiosas, mas e se aquela antena for for um braço, não for uma antena do peixe, for um membro, isso ainda também não
Pode ser que tenha algum cientista, isso é um debate científico que está acontecendo, mas o jornalismo científico não vai entrar em debates, como a boa ciência faz. A boa ciência ela é feita de bons debates, mas o jornalismo científico simplesmente dá notícia. Assim, a gente não tem um comentarista de ciências como a gente tem comentaristas políticos. E o que aconteceu durante a pandemia é que os comentaristas políticos tiveram que virar comentaristas de ciência do dia para noite, e eles não sabem como é que faz. Então isso foi uma coisa muito ruim, o jornalismo ficou precário, e acho que a parte mais precária disso foi a parte da comprovação. Então o que se entende por comprovação? Quando uma entidade do tipo OMS, sei lá, Associação dos Médicos, não sei o que, quando uma entidade dessas sugere alguma coisa, isso é dado como uma comprovação científica. Mas isso isso está totalmente errado. Isso, no máximo é alguém que compilou evidências, e principalmente que em todas as entidades, tanto a OMS, Conselho Federal de Medicina, qualquer entidade de classe, são entidades políticas, não são entidades científicas. Elas foram eleitas por maioria de votos. Então isso torna uma entidade política e não científica. O que a gente tem que olhar são trabalhos de pesquisadores independentes, certo? E ciência não é democracia. Ciência não é religião e também não é democracia. Ciência não é uma maioria de votos. A gente teve inúmeros episódios na história da ciência em que tinha um consenso científico de uma época, mas veio um pesquisador com alguma genialidade e derrubou aquele conceito e demonstrou que suas ideias estavam certas, e esse pesquisador sempre demorou para ser aceito, e a ciência entendeu o infortúnio que é não dar ouvidos para essas vozes isoladas e geniais, tá? Então ciência não é democracia. Principalmente, eu já vi notícia assim, o aquecimento global é uma verdade porque fizeram uma pesquisa com os cientistas da área e a maioria diz que fala que tem um aquecimento global, sabe? Grande coisa, sabe? Eu não estou discutindo se existe ou não é meu objetivo desse vídeo, mas o que eu quero discutir é que a maioria de votos não é um argumento válido para a ciência. O argumento válido é a evidência técnica. Não existe porque, sei lá, porque eu vi que a temperatura continua a mesma na medição lá que eu fiz. Existe porque eu estou vendo o gelo derreter não sei aonde. Então é esse o tipo de argumento. Maioria de votos não vale. Ciência não é democracia. Um argumento que eu vi também, que foi bem interessante, que se noticiou muito assim, a maioria dos pesquisadores diz que hidroxicloroquina não funciona. Mas teve outra notícia que também teve destaque, que foi essa minoria de cientistas que diz que hidroxicloroquina funciona são cientistas melhores com maior número de citações. Esse é um argumento até um pouco melhor, bem interessante, mas continua sendo uma maioria de votos. Não é por aí que a ciência deve caminhar. O caminho é no argumento, assim. Então, o que é o argumento? Eu dei hidroxicloroquina para tantas pessoas ficaram boas. O grupo que eu não dei, tantas pessoas foram para o hospital. Argumentos desse tipo tem que ser feito, certo? Então, isso é importante para dizer que a ciência, a boa ciência, né, não a que se pratica, a ciência é uma atividade humana, então nem sempre se faz o que é o princípio da boa ciência, mas a boa ciência, ela é tão legal, ela é tão de aceitar novos argumentos, que uma coisa tão estapafúrdia, tão absurda quanto o terraplanismo se criou e se dá ouvidos. Sim. Então vem o terraplanista apresentar os argumentos dele de que a Terra é plana, então se diz... ok, estou disposto a ouvir seus argumentos. Num debate político já se mandaria ficar longe, nem se ouviria o argumento dele, mas em ciência a gente deve ouvir o argumento dele por mais estapafúrdio que seja. Esse é o princípio da boa ciência, tá? E eu tô dando um exemplo extremo de um negócio que eu acho totalmente estapafúrdio, enfim, para mostrar o quanto que é importante a gente dar valor a opiniões divergentes, dissidentes e diversas.
O fato de eu dar ouvido para um argumento de um terraplanista é o que vai fazer a ciência mais sólida. Eu vou ter um argumento mais sólido para defender que a Terra é redonda, que eu não tinha pensado antes daquele argumento, até eu conseguir ouvir aquele terraplanista com toda a educação, enfim, com toda a cordialidade que um bom debate científico deve ser feito. Então essa é uma lição que eu aprendi na minha graduação, já faz tempo, né, que eu cometi esse erro já na minha vida, mas os dados do meu artigo, do meu texto, não comprovam nada. Eles sugerem alguma coisa. Eles apresentam evidências de alguma coisa. Isso são meus dados científicos. Então, se um shampoo desses usar, você pode comprar o shampoo, não quero te impedir de comprar o shampoo, só que esse shampoo não está comprovando nada. Eu posso achar uma evidência do contrário. Então esse shampoo não serve pra nada, né? Aqui, ó. Não serve pra nada. Então muito obrigado pela audiência. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.